Pronto, já estamos gravando. Então, todos os ensinamentos desses 5 sábios se congregam, eles falam a mesma coisa, com uma compreensão um pouco diferente, ou uma leitura, mas, em essência, estão falando a mesma coisa. Né? Então, hoje, nós estamos já no... Antes eu montei um grupo, né, de analetos com meus alunos, tem alguns alunos de Xing aqui, tem alguns que são alunos do TAL, que fazem aula com a Olivia, né, que é minha professora também, que vem de São Paulo uma vez por mês e dá aula aqui na minha sala, né? Tem outros que são alunos de terapia floral, esse tipo de coisa, e alguns amigos, né? Como eu gravo, alguns estão presentes, outros eu mando a gravação depois, e assim a gente vem fazendo. Só que a gente está vivendo uma situação muito conturbada. Como trabalho com terapias em consultório, eu vejo que as pessoas estão precisando de uma nutrição espiritual. É muito importante a gente se nutrir das palavras desses sábios, no momento que a gente está vivendo, para nos fortalecer, para promover uma nutrição interna, porque se a gente estiver nutrido internamente, se sentir seguro, ou ter confiança, ou esperança, a gente lida com qualquer situação que a vida pode nos apresentar. Mas quando falta isso, a gente fica sem uma base, sem uma estrutura. E aí tende a entrar em sentimentos muito ruins, né? Então, por isso que o ano passado eu falei, não, eu tenho que estudar, recomeçar o estudo, eu vou começar pelos analetos e vou chamar algumas pessoas que quiserem estarem presentes, por aí vai. Independente disso, eu já tinha decidido que eu ia fazer isso para minha própria nutrição, sabe? Porque no cotidiano da vida a gente vai lidar com muita coisa, eu tenho que lidar com doenças de familiares, eu tenho que lidar com meus clientes que estão muito adoecidos, com muitas histórias difíceis. Então, eu preciso me nutrir para estar bem, né, quando chegar alguma situação, para que eu tenha alguma palavra, alguma coisa que possa elevar a energia, né? Então, eu já sei, a gente já sabe que da onde posso me nutrir, aonde está a fonte. Então, os analetos é uma fonte para que cada um de nós consiga se nutrir internamente, para ajudar outras pessoas também, né, para ter uma palavra diferente, uma palavra mais elevada, mas para que a gente também consiga ser firme na nossa espiritualidade, esperança numa vida, esperança em dias melhores, esse tipo de coisa, tá? Bom, a aula de hoje, a gente já está no 2º capítulo, então nós já vamos começar, tá? A gente já está no 2º capítulo, acho que é na página 33, e é o tópico 2.4, tá? Esse é um textinho muito lindo, 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 e que é muito repetido em alguns poemas, algumas frases chinesas. Os chineses têm, assim, dá um valor muito grande. E o tópico é o seguinte, tópico 2.4, o mestre, que é Confúcio, disse: aos 15 anos, empenhei-me no estudo. Aos 30, estabeleci-me. Aos 40, já não tinha dúvidas. Aos 50, compreendi o mandato do céu. Aos 60, meus ouvidos estavam afinados. Aos 70, consegui seguir o que desejava meu coração, sem infringir as regras. Então, aqui Confúcio faz uma análise da sua própria vida, da sua própria caminhada. E como foi essa caminhada? Como foi passo a passo a caminhada dele? O que ele fez? É um momento de reflexão de Confúcio, de compreensão de sua própria caminhada, né? Mas também
Através da sua própria caminhada, Confúcio nos dá uma direção, né? E também mostra um objetivo de vida, mostra um caminho de vida, o caminho que ele mesmo percorreu. Tá? Esse textinho diz que durante muito tempo os chineses pegaram esse texto e colocaram como uma forma estruturada de trabalho para cada um deles, né? Aos 15 anos eu estou no estudo, aos 13 anos eu já tenho que estar estabelecido, então é como se aos 30 anos eles já tinham que estar casados, vamos dizer assim, sabe? Eles muito pegaram isso ao pé da letra. Mas a gente sabe que a vida não é um padrãozinho assim, né? Pode ser que cada um de nós, algumas pessoas, consiga realmente se organizar nesse sentido, né? Confúcio conseguiu nesse sentido. Aos 30 ele já estava estabelecido, ele já participava do governo, ele já era um professor, esse tipo de coisa, né? Mas nem sempre a vida externa proporciona para a gente, né? Ou a gente mesmo, em função da nossa caminhada, do cotidiano da nossa vida, a gente consegue se organizar nesse sentido, né? Então, a questão não importa, a questão não é a idade, mas a questão é que aqui nos dá um direcionamento, né, uma ordem, uma estrutura que cada um de nós pode olhar e falar, nossa, eu preciso realmente, antes de fazer alguma coisa, eu preciso aprender um pouco mais do que é a vida. Então, aos 15 anos, nós não sabemos muito ainda do que é a vida e a gente está aprendendo. Então, a gente está estudando. Estudo não significa o estudo numa escola para ter uma profissão, mas para conhecer a vida, conhecer quem sou eu internamente falando, o que é minha família, o grupo em que eu estou inserido, o país que eu estou, né? O estudo engloba uma coisa muito maior. Depois desse conhecimento, ou de um pouco mais de segurança, né? De saber um pouco como eu me sinto, como que é a vida, é o lugar que eu estou, o país que eu estou, vamos dizer assim, aí eu começo, então, a me estabelecer com mais segurança diante da vida. E por aí vai, tá? Então, vamos ler aqui, eu fiz textinho, vamos ler. Então, esta é uma das passagens realmente famosas e cativantes dos Analetos, tá? E para os chineses, realmente essa passagem era considerada tradicionalmente como uma norma de vida. Mas essa passagem, na verdade, porque é Confúcio fazendo uma reflexão da própria vida dele, né, mostra, na verdade, como a nossa vida pode ter uma direção mais organizada, com mais ordem e mais elevada, tá? E mais elevada para que a gente se conduza na vida de forma que a gente consiga encontrar o sentido da nossa vida, ou encontrar o tal, vamos dizer, como o Xing e os chineses chamam, né? Para que a gente consiga viver dentro dessa essência do tal, quer dizer, conectado com o nosso coração. Porque o tal é aquele princípio e aquela essência que está dentro do nosso coração, né? Pura, elevada, é aquela nossa parte divina. Então, como que a gente pode se conduzir na vida, né? Dentro dessa essência do tal, dentro desse coração de essência. Né? Bom, Confúcio, entre os chineses, a gente sabe que ele sempre foi considerado um homem sábio, dono de uma perfeição moral e intelectual acima do homem comum. Né? Eu falei aqui que ele sempre foi visto como um homem divino, né? Então, um sábio por dentro, mas uma pessoa comum por fora, apesar de ter nascido de posse de uma grande sabedoria. Então, uma característica muito marcante de Confúcio, linda de Confúcio, vamos dizer assim, que ele era um sábio por dentro,
né? Uma pessoa muito elevada, mas isso também é uma característica também dos sábios, realmente, que carrega essa humildade de conseguir viver uma vida cotidiana e exercer essa vida com esse coração amoroso da essência, né? Caminhar nesse mundo de forma humilde, mas sábia, né? Caminhando, exercendo e expressando a sua essência divina. É isso, né? Então, Confúcio conseguia isso, né? No cotidiano da vida. Então, ele tinha uma perfeição moral e intelectual, mas era um homem muito simples, né? Agora, nessa frase, ele vai orientar as pessoas comuns, porque ele vivia no meio delas, né? Depois que ele abandonou o cargo de ministro, ele fez uma peregrinação de muitos anos pela China, né? Correu a China, vivendo no meio de pessoas comuns, né? Ensinando a quem quisesse aprender, né? Aceitava alunos de todas as classes, né? Sociais, tá? Então, ele, nessa frase, ele tenta orientar as pessoas comuns de como elas podem ordenar sua vida, de como elas podem ter objetivos definidos, também de como essas pessoas possam desenvolver uma convicção clara de como se conduzir e se estruturar até que se chegue à maturidade. Então, o processo do homem, a caminhada do homem, nós viemos aqui para amadurecer, né? Então, mas muitas vezes a gente se perde, não sabe como se orientar, né? Porque o que interessa, verdadeiramente falando, não é o que se tem, não é o meio que se está, mas como que você se caminha e como é que você aprende do que é você verdadeiramente falando. Quem é você verdadeiramente falando, né? Que nós somos essa essência divina, na verdade, né? Conhecer essa essência, quem conhece verdadeiramente falando, né? Então, o objetivo de Confúcio era orientar as pessoas como que mesmo na vida cotidiana era possível a gente encontrar essa essência e caminhar com ela. Então, e ele dizia que maturidade é isso, né? Então, aquela pessoa que não conseguiu ainda entrar em contato com a sua essência, ainda não está madura enquanto ser humano. Então, mas nesse textinho, ele toma como exemplo a sua própria caminhada, quer dizer, é nada como falar de como foi para você, né? Porque você fala com uma força de verdade daquilo que você viveu. Então, ele fala da sua própria caminhada, né? E dá como exemplo a essa caminhada. E ele mostra de forma humilde que todos podem fazê-la, né? Todos podem fazê-la. Tá? Então, para os chineses, Confúcio foi essa pessoa, um ser divino pela sua sabedoria, também pela sua generosidade, pela sua humildade, e também por conseguir passar essa sabedoria que era inerente a ele para todos de forma simples e com foco na vida cotidiana. Bom, o que Confúcio dizia? Ele dizia, por que a gente fala vida cotidiana? Porque ele dizia que existe um valor espiritual por trás do dia a dia do homem. E que a gente precisa aprender a desenvolver uma capacidade de enxergar esse valor espiritual presente na nossa vida. A gente precisa ver, né, esse valor espiritual em tudo que acontece na nossa vida, em todas as circunstâncias. Né? E ele dizia que o homem também pode gerir. Ele dizia que o homem tem a capacidade e pode gerir sua vida e transformar essa vida quando? Quando se coloca a serviço do tal.
Quando o homem se coloca a serviço da divindade, de sua essência divina, né, ele consegue gerir a sua vida. Né, porque os princípios com os quais ele carrega são outros completamente diferentes de todas as situações externas que acontecem. Né? Então, quando ele se coloca a serviço do tal, ele possui uma força e uma capacidade muito grande de gerir a sua própria vida. Bom, então, nós falamos que aos 15 anos, ele fala, empenhei-me no estudo, né? Se aos 15 anos, por exemplo, cada um de nós, mas eu já falei que não precisa ser aos 15 anos, né? Mas a gente precisa se empenhar nesse estudo de nós mesmos, vamos dizer assim. Mas se aos 15 anos o jovem se empenha no estudo, em aprender sobre a vida, aprender sobre tudo que o cerca, sobre se relacionar com o que lhe é próprio, quer dizer, com o que lhe diz respeito ó, nessa idade de 15 anos, ou desse momento, ou dessa fase, vamos dizer assim, né? De acordo com a idade dele, ele vai acumulando pouco a pouco conhecimento e se preparando para a próxima etapa de seu desenvolvimento. Né? Então, não é à toa que a gente começa engatinhando e depois vai crescendo, porque são fases de desenvolvimento, não só física, biológica, tá? Mas nós vamos acumulando informações, insights sobre o que sou eu, né? O ser humano, e o que é esse mundo que a gente veio, vamos dizer, né? De qualquer forma, todos nós viemos neste mundo como ser humano para despertar esse coração humano. E a palavra humana, a gente já sabe, vem de humanidade. Então, o objetivo dos seres humanos é despertar essa humanidade que está ali, acumulada dentro do nosso coração. Já está fixada essa humanidade. Mas ela precisa ser despertada e ela precisa ser nutrida para que ela continue, para que o nosso coração continue sempre sendo amoroso, humano, né? Então, a gente veio como ser humano para despertar esse coração, essa humanidade presente dentro de nós, né? Aquele que consegue se unir, fazer conexão, né, com esse coração e caminhar com ele, né, com esse coração nesta vida, então, é o que os sábios chineses sempre falam, estará trilhando o caminho do tal. Então, o caminho do tal é esse, entrar em conexão, né, com esse coração e caminhar com ele. Esse é o caminho do tal, com esse coração humano, vamos dizer. Né? Foi esse o caminho que os grandes sábios da humanidade fizeram, né? Que os grandes sábios fizeram. Bom, aos 30 anos, porque Confúcio, nós estamos analisando esse textinho de Confúcio, ele fala, aos 30 anos estabeleci-me, né? Então, aos 30 anos, esse coração humano pode já estar estabelecido. Né? Pode estar mais firme dentro de nós. A gente já sabe que a gente vive em comunidade aos 30 anos, a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente sabe que cada um de nós, um depende do outro, a gente sabe que a nossa ação influencia de alguma forma aqueles que estão à nossa volta, a gente sabe que o que acontece fora no ambiente também nos influencia, a gente já percebe que a gente tem sentimentos que a gente precisa gerenciar, né? Nós temos sentimentos dentro da gente, pensamentos dentro da gente, que são nossos, que a gente precisa aprender a gerenciar, a domar, né? E a gente sabe também, aos 30 anos, quando a gente tem essa compreensão, que indo agora para o mundo, e se a gente tem um bom coração, vamos dizer assim, se a gente está conectado a esse coração do tal, né, a esse ser humano divino, vamos dizer, a gente consegue, já que o mundo externo pode nos influenciar, com esse coração, a gente também pode transformar o mundo.
A gente pode alterar costumes, a gente pode mudar costumes, a gente pode corrigir tendências mundanas, né? Aonde quer que a gente vá com esse coração, a gente pode influenciar, né? Então, não é à toa que Confúcio ensinava seus discípulos, ele queria discípulos transformados. Existe uma coisa muito interessante que a gente vê nas histórias chinesas, que muitos imperadores, quando tinham que formar o seu ministério, né, trazer pessoas para conselheiros, para governar, esse tipo de coisa, eles iam atrás, os bons governantes, os que queriam realmente mudar o mundo e que tinham bons princípios, iam atrás dos discípulos de Confúcio. Convidava eles, né, para fazer parte, né, do império, né, do palácio, e assumir cargos, vamos dizer assim, tá? E era muito interessante que alguns aceitavam, outros não. Não eram todos que aceitavam, porque assumir um posto exige determinadas responsabilidades. Inclusive, pelos ensinamentos de Confúcio, eles sabiam que eles estariam lá para servir e que eles, e por eles terem essa compreensão de que governar é servir ao povo, porque era isso que Confúcio ensinava para os seus discípulos, eles não poderiam ter predileções. Eles teriam que ser muito corretos, né? Mas era ali também que eles iam ser testados na sua moral, no seu caráter, esse tipo de coisa. Alguns iam, outros não. Tá? Bom, por que Confúcio fala que, conectado ao coração de essência, e se a gente fizer essa caminhada de fortalecer essa essência, né, essa humanidade dentro da gente, a gente consegue fazer transformações onde quer que a gente vá. Porque ele dizia que o tal presente em nosso coração, essa essência dentro, lá está a força de Deus e dos Budas. Então, essa força de Deus e de Budas, dos Budas, acabam sendo a sua própria força, acaba sendo a nossa própria força. Bom, aí continuando, aí Confúcio fala, aos 40 anos, comecei a entender a ordem objetiva da natureza. Então, Confúcio, aos 40 anos, tinha uma compreensão agora mais profunda de uma ordem universal que comanda tudo. E ele via essa ordem na natureza. Então, ele começou a entender a ordem objetiva da natureza, e ele afirmava não ter mais perplexidades. Ele não ficava perplexo com tudo, ele entendia. Ele falava, existe uma força que comanda tudo. Existe uma força, essa força é real. Eu vejo essa força atuando na natureza. Como eu vou negar ela? Então, ele não tinha mais perplexidade, ele estava muito mais seguro dentro de si, dessa força, né? Então, ele compreendeu que havia uma ordem natural e a forma como essa ordem ocorria na natureza. Então, ele era um ser que via essa ordem em tudo, presente em tudo. Essa ordem na natureza estava presente dentro do homem também, estava presente no cosmos, no universo, em tudo que é vivo. A isso ele dava o nome de Tao. Aos 50 anos, esse entendimento dessa ordem começa a se aprofundar. E ele dizia, o mandato do céu é a origem da ordem e individualmente este se manifesta como destino. Então, agora o aprofundamento de Confúcio era maior. Quando ele fala o mandato do céu é a origem da ordem, porque a gente às vezes fala assim, o mandato do céu, a gente estudou que o mandato do céu tinha aqueles governantes, né, conectados com o tal.
E o povo sabia quem tinha o mandato do céu e quem não tinha. Quando olhava para um governante, com um imperador, e esse imperador era justo, esse imperador era bondoso, esse imperador era generoso, então eles sabiam que esse imperador tinha um mandato do céu para governar. E eram escolhidos na antiguidade chinesa aqueles imperadores realmente que tinham essa moral, que tinha esse amor, que tinha essa generosidade. O povo reconhecia como um ser superior, um ser divino, um filho do céu. Mas Confúcio, aqui aos 50 anos, ele diz que existe um mandato do céu que une a todos. Existe um objetivo único para todos nós, para estarmos aqui. E o mandato do céu é dado a todos nós, para que a gente encontre a nossa ordem dentro de nós, para que a gente encontre essa força dentro de nós. Esse é o objetivo de todo ser humano aqui, né? Que ele faça essa conexão, que ele consiga, né, se conectar com esse ser que é ele, né? Então, a gente nasce, por exemplo, aqui nesse mundo como um corpo físico, e quem dá esse corpo físico vem através dos nossos pais. Mas nós temos um pai e nascemos antes no mundo espiritual. Então, todo ser humano que nasce aqui vem com uma missão e um objetivo, como um mandato do céu, de se reconectar, de se completar, entrando em contato com esse ser divino, que é ele que está dentro dele, que faça essa reconexão. Né? Então, esse mandato do céu, né, é a ordem do tal para todos nós, né? Individualmente, ele se manifesta como o destino, quer dizer, é o destino de todos nós. Independente de quem vai fazer essa conexão mais rápido ou não, esse é o destino de todos nós. Né? Existe uma ordem trabalhando a nosso favor, né? Para que a gente se una com essa essência dentro da gente, né? E esse é o nosso destino. Então, o céu, né, é a ordem que o céu dá a cada um de nós. O mandato divino é a ordem que o céu dá a cada um de nós. Segundo a visão dos chineses antigos, o céu é a origem de todas as coisas, é a nossa origem. E está constantemente recriando a vida. A gente vê isso, por que Confúcio dizia isso? Porque a gente vê isso na sucessão das 4 estações dentro da natureza. As 4 estações da natureza estão constantemente recriando a vida. Né? Existe até aquela frase, na natureza nada se perde, tudo se cria, tudo se transforma, né? Mais ou menos isso. Né? Então, na sucessão das estações, a vida está sempre sendo criada. Né? Existe essa ordem. Né? Aí, Confúcio fala também, aos 60 anos, meus ouvidos estavam afinados. Então, aos 60 anos, ouvidos de Confúcio finalmente estavam afinados. Ele não tinha mais dúvida. E ele ouvia realmente aquilo que era importante ouvir. Né? Aquilo que realmente ia fazer com que ele continuasse nesse caminho, que não o desviasse do caminho. Então, os ouvidos de Confúcio, aos 60 anos, estavam afinados, né? Não havia mais o que pudesse influenciar ou tirar Confúcio desse caminho. Ele fixou a sua caminhada, né? Ele conseguia, então, compreender as pessoas. Ele conseguia entender aquilo que as pessoas trazia consigo, trazia dentro deles,
mas não conseguia expressar. Então, Confúcio já não via só a fala das pessoas, mas via o que estava no coração das pessoas. Ele sabia o que ia no coração das pessoas. Então, os ouvidos de Confúcio estavam afinados com o seu coração. Se ele estava fixado, conectado ao seu coração, ele conseguia entender o coração das pessoas. Então, ouve-se o som, mas é o coração que entende. Os ouvidos se acham, então, em sintonia com o coração. Então, o som já não importava para Confúcio, né? Não era o mais importante. Ele ouvia o som, mas ele não se apegava ao som, ele conseguia se conectar ao coração daquela pessoa que expressava aquele som. Então, Confúcio era capaz de entender as pessoas somente por ouvi-las e distinguia espontaneamente o falso do verdadeiro. Então, independente do que as pessoas pudessem querer esconder, não conseguia esconder nada de Confúcio. Por fim, aos 70 anos, Confúcio, depois de dotado de toda a experiência de haver estudado, então estudou aos 15 anos, se estabeleceu aos 30, entendido o que é natural aos 40 e quais suas causas, praticando suas conclusões na convivência humana aos 50, aos 60, declarou-se, então, aos 70, capaz de agir com extrema liberdade e segurança no meio social, sem entrar em conflito com seus iguais. Então, aquilo se tornou tão espontâneo, a vida de Confúcio se tornou tão espontânea e natural, tal como é a natureza, tal como é o céu. Bom, essa passagem também traz uma compreensão para a gente de que existe fases de desenvolvimento, de aprofundamento. A vida são fases de conhecimento, né, de aprimoramento. A gente o tempo todo está se aprimorando, se desenvolvendo, né? Quando ele fala dessas idades, ele fala também que pouco a pouco a gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo, vai aprimorando, né? De qualquer forma, o que é importante para Confúcio, né? Então, para Confúcio, a harmonia social, por exemplo, é um objetivo para o qual todos devem contribuir. Então, para que haja harmonia no mundo, é necessário que todos nós contribuam para que essa harmonia aconteça. Né? Então, por isso que os Budas iluminados dizem que quando eles se iluminam, né? Aí a gente imagina assim, né? Estão se iluminando, não vão fazer mais conexão com a Terra, estão indo embora, vai ficar lá nos mundos mais elevados. Não, não é assim, né? Um ser humano em desarmonia, né? Significa que não há 100% de harmonia. Bom, de qualquer forma, se a gente consegue pelo menos equilibrar, a gente já está vivendo um mundo melhor. Tem uma coisa muito interessante, né, que Confúcio, os ensinamentos de Confúcio, e essa trajetória que ele faz, caminhando pela China, ensinando, né, os alunos, né, ensinando o caminho do Tao, vamos dizer, o que é o ser humano, por exemplo, foi num momento que a China estava numa guerra total, onde havia muita guerra. Então, Confúcio entendia e sabia qual era o mandato divino dele. Esse era o mandato divino dele. Ele tinha que ajudar a equilibrar a China naquele momento que estava completamente desequilibrada, com muitas guerras, com muito sofrimento, com o povo passando por muita necessidade.
Então, a função, o mandato do céu, para Confúcio, ele tinha uma missão, e o mandato, a ordem do céu, dada a ele, era de ajudar a equilibrar esse momento que a China estava vivendo. E aí ele buscou mais pessoas que o pudessem ajudar, né, a manter esse equilíbrio, né? Então, os ensinamentos de Confúcio, né, surgem nesse momento difícil da China antiga, né, como forma e como uma ordem do céu, para que houvesse um contraponto, que surgisse um contraponto diante daquilo que tudo que estava vivendo. E a vida acontece assim. A gente vê isso, né? Sempre há um movimento de ordem quando uma energia está mais elevada do que a outra. Sempre há uma ordem, uma movimentação para que entre em equilíbrio. E isso é uma ordem que vem do céu. Então, não tem como, precisamos ajudar a isso. Aqueles mais sensíveis que compreendem o momento, conseguem compreender, para trabalhar para que haja um equilíbrio, né? Então, o sentido da vida humana, né, esgota-se no entendimento dessa relação entre o ser humano, a sociedade e o céu. Então, os seres humanos, o homem tem que entender que o sentido da vida, tá, é ele entender a necessidade, compreender essa relação entre o ser humano, a sociedade e o céu. Né? A gente precisa trazer esse equilíbrio dentro na sociedade e manter um equilíbrio maior com o céu. Bom, mas para compreender todas essas relações, né, e Confúcio compreendeu todas essas relações, e o tempo é o nosso melhor amigo para isso. Nada como o tempo, para nos ajudar a compreender, a nos elevar, a nos aprofundar, né? Então, para compreender todas essas relações, essa relação comigo, essa relação com a sociedade, essa relação com o céu, o tempo é o nosso melhor amigo, tá? E através da nossa correção, como a gente vai aprendendo, vai estar sempre aprendendo, né? Sempre estudando, sempre aprendendo, através da nossa correção, a gente percebe que a vida é um constante desenvolvimento e aprimoramento para todos nós, tá? E é através desse desenvolvimento que a força do tal vai poder se firmar dentro de nós. Tá? Então, nesse primeiro tópico, dentro do que eu entendi, das minhas reflexões aqui com relação ao que Confúcio quis falar com isso, tá? Né? Eu compreendi dessa forma. Mas a gente vai ver que cada texto de Confúcio, dentro dos Analetos, ou mesmo dentro do I Ching, tem uma força, e cada vez mais a gente vai nos aprofundando. Então, daqui a um tempo, a gente vai ler, a gente vai compreender uma outra coisa. Fala, nossa, isso daqui tem a ver com isso também. Né? Porque isso é um princípio, né? É um princípio para todos nós. Né? Cada dia mais, a nossa essência é infinita de compreensões, de entendimentos. É diferente do intelecto. O intelecto se prende a determinadas coisas, a padrões. Já a nossa essência, né, ela é infinita de compreensões. São várias possibilidades, né, de compreensões. Bom, aí a gente está fazendo esse estudo, eu estou pegando 3 tópicos de cada vez, tá? Então, o próximo tópico de Analetos, né, que é o 2.5, é assim. Meng Zig, sei lá, não sei falar chinês, perguntou ao mestre sobre a filialidade. Né? Então, a gente vai ver que os Analetos sempre passagens, né? E são vivências de Confúcio,
Às vezes com seus discípulos, às vezes ele é chamado para ir para a corte, alguém quer perguntar alguma coisa, porque ele era o tempo todo pediam ajuda de Confúcio para resolver alguma coisa, para ter alguma compreensão, porque ele era considerado um sábio, né, um professor, então constantemente ele era chamado, né? Então, Mengzi perguntou ao mestre o significado de filialidade. O que é filialidade? O mestre olhou para Meng e disse, não desobedeça. E é interessante, porque o mestre aqui já está na casa dos 60, né, mais ou menos, vamos dizer assim, e ele já podia ver o que ia no coração das pessoas. Então, para cada pessoa, ele ia e dava uma resposta para que ele pudesse compreender. Confúcio aqui não ia poder chegar para Meng, tá, que não conhecia, na verdade, os ritos, né, e o que é amor filial, né, dentro da compreensão dos antigos chineses, dos sábios chineses. Então, ele foi, claro, se eu for começar a explicar aqui tudo como que é, ele não vai entender e vai fugir do que realmente ele tem que fazer nesse momento agora que ele está presente. Porque Meng perguntou sobre filialidade porque o pai de Meng, tá, estava para morrer. Então, ele, como filho, vendo o pai morrer, ele não sabia como agir, como lidar, o que fazer. Então, ele foi perguntar para Confúcio, né? E hoje, se a gente perceber, tem muita coisa que a gente não sabe, né? E quando eu vejo aqui Meng não sabendo nada sobre filialidade, eu fico imaginando assim, nossa, tem muita coisa que eu não sei ainda, né? De como eu deveria agir, qual seria a minha ação, uma ação mais correta, né? Porque a gente aprende tantas coisas, capta tantas coisas, né? E muitas vezes a gente vai perguntar para o outro, nossa, como que eu faço diante disso? Porque a gente realmente não sabe, a gente tem que ser humilde o suficiente para fazer. Aquele que é humilde aprende, aquele que não é, não aprende, porque não vai nem perguntar. Então, Meng perguntou, né? Então, vamos continuar. O mestre disse, não desobedeça. Fan Xin conduzia a charrete, quer dizer que Confúcio estava com Fan Xin, e ele que conduzia a charrete. O mestre já tinha conversado com Meng e já tinha dito isso, né? Então, Fan Shi conduzia a charrete quando o mestre lhe contou sobre isso, sobre o que se passou, dizendo, o mestre falou, Meng Sun perguntou-me sobre a piedade filial, Confúcio falando para Fan Xin. Ao que respondi, não desobedeça. Fan Shi disse, o que o mestre quis dizer com isso? Ele perguntou para Confúcio, o que você quis dizer com isso? Não desobedeça. O mestre disse, enquanto os pais estiverem vivos, sirva-os conforme os ritos. Quando morrerem, enterre-os conforme os ritos e ofereça-lhes sacrifícios conforme os ritos. Fan Shi, que já conhecia sobre piedade filial, não entendeu por que ele falou, não obedeça, não desobedeça, porque ele conhecia os ritos, ele já tinha uma compreensão, né? Ele era discípulo de Confúcio. Aí, para ele disse, mas ele não disse isso para Meng, porque Meng não ia saber como fazer, ele não conhecia os ritos. Então, enquanto os pais estiverem vivos, sirva-os conforme os ritos. Quando morrerem, enterre-os conforme os ritos e ofereça-lhes sacrifício conforme os ritos. Então, o que o Confúcio está falando aqui é que os pais, né, com certeza na China antiga, já conheciam os ritos
seguir os ritos. Então, o filho, diante do que está acontecendo com o pai, né, age de forma respeitosa, agindo, se movimentando de acordo com aquilo que já é uma compreensão clara e verdadeira para os pais. Não para ele, mas para os pais. Né? Então, muitas vezes, uma amiga uma vez me perguntou, ela estava... a mãe tinha falecido e ela tinha que organizar o funeral da mãe. E aí ela me perguntou, o que que eu faço no funeral? Aí eu falei, com certeza sua mãe já tinha pago alguma coisa. Já tinha, né, um seguro funeral, alguma coisa. Aí eu perguntei, qual é a religião da sua mãe? Porque ela é budista, segue o budismo. Aí ela falou, minha mãe é católica. E eu falei, então, siga a religião da sua mãe. No enterro da sua mãe. É a mesma coisa o que Confúcio está falando aqui, né? Em respeito às crenças, né, dos pais, respeite, né? E haja, mesmo que não possa ser a sua, haja de acordo com aquilo que é a crença dele, né, que é a compreensão dele, tá? Bom, Confúcio sempre vai falar, ele pega como essa questão de piedade filial, ele diz que é a primeira coisa que nós precisamos aprender e desenvolver, né, dentro da nossa própria família, né? Porque ele dizia que aquela pessoa que sabe como servir a seus pais, né, está capacitada, essa pessoa, a ser, inclusive, um bom governante. Né? Então, se você, dentro da sua família, consegue respeitar seus pais, né, e servir a seus pais diante da necessidade deles, esse tipo de coisa, também se for para um posto, dentro de um posto público, um cargo público, ele já vai saber como fazer. Ele já aprendeu isso. Então, ele se torna quase um pai servindo ao seu povo. Para o governante na China antiga, o governante era como um pai para o seu povo. Então, o povo era seus filhos, né? Bom, de qualquer forma, essa passagem, então, aborda uma conversa do mestre com o Dafu Wengzi, que era herdeiro de um dos 3 clãs de Dafu que controlavam a política no país de Lu. Eu fui lá olhar. Dafu era uma cidade com várias comunidades, com várias vilas, né? Então, se ele era um herdeiro dos 3 clãs de Dafu, daquela comunidade, né, ou daquela cidade, que comportavam várias vilas, né? Então, ele tinha um cargo público. Confúcio quis colocar aqui também, né, passar um ensinamento também, ele foi perguntar sobre o pai, mas ele quis passar um ensinamento também para ele, porque essa pessoa aqui ocupava um cargo público, era responsável pelaquela comunidade, estava num cargo de governar aquela comunidade. Então, esse é um encontro que ocorreu, provavelmente, quando o pai de Meng Yi estava à beira da morte. E ele queria entender o significado de filialidade. Né? Então, na antiga China, filialidade significa cumprir as obrigações determinadas pelos ritos para com os pais. Né? Então, ritos são cerimônias, né, que tem uma certa... expressam respeito, né? E expressam uma determinada ordem, com um sentido profundo por trás, né? Ainda hoje, a gente vê que esses ritos estão presentes ainda na civilização chinesa. A gente vê muito isso naqueles filmes coreanos, né? Quando há a morte de alguém, né?
Existe toda uma ritualística ali, que significa respeito. Confúcio disse, como realizar o amor filial? Como que é esse amor filial? Como expressar esse amor filial? Então, ele disse, quando morar junto, manifestar o máximo respeito. Quando cuidar dos pais, dar-lhes a máxima felicidade. Quando eles estiverem doentes, dedicar-se com o coração para entender o sofrimento deles. Quando morrerem, entristecer-se de verdade. Quando reverenciá-los, manifestar a máxima solenidade. Mas Confúcio também disse, ao servires teus pais, podes gentilmente discordar deles. Se perceberes que eles não aceitaram ter conselho, continue sendo respeitoso e não os contradigas. Não permitas que teus esforços se transformem em amargura no coração dos pais. Porque ele disse que sem respeito jamais podemos alcançar o verdadeiro amor filial. Então, respeito é a base de tudo, não só dentro do ambiente familiar, mas para uma boa convivência na comunidade, na sociedade como um todo. E é muito interessante que, quando eu comecei a preparar essa aula, começou a cair no Instagram umas coisas relacionadas à constelação familiar. Uma das pessoas que eu sigo lá começou a postar lá, eu falei, gente, tem tudo a ver. Sempre acontece isso, é só começar a estudar uma coisa, que há uma ordem no céu, que começa a cair na frente da gente, tudo relacionado àquilo. Então, vamos lá, Bert Hellinger. Segundo Bert Hellinger, os filhos não devem atenuar as ações dos pais, né? Mas podem compreender que as ações dos pais é de responsabilidade deles, dos pais. Né? Mas ainda assim, eles continuam sendo nossos pais. Não importa o que tenham feito, continua essa ligação. Tem uma coisa muito bonita que Confúcio fala, que eu falo assim, nossa, o Bert Hellinger estudou Confúcio. Porque tem lá os postos, né? Cada um de nós assume um posto, uma função, que exerce uma função, né? E, na verdade, a gente exerce várias funções, né? Filho, depois pai, depois amigo, profissional, tem várias funções. Para cada função, né? Tem uma forma de agir correta, vamos dizer assim. O problema é que a gente bagunça todas essas funções, aí vai dar tudo errado, né? Então, é isso. Na relação com os pais, nós temos que ser filho, apenas, né? Então, mesmo que os atos tenham sido ruins, continuamos sendo filhos. Devemos, então, evitar assumir outro posto, outra função, tal como o de juiz. Então, se a gente assume o posto de juiz de nosso pai, nós vamos condenar, nós vamos criticar, e nós vamos trazer a amargura, não só para eles, mas para nós também. Esse não é o nosso posto, né? Esse não é a nossa função, né? Mas, a partir desse reconhecimento, quer dizer, quando a gente consegue entender isso, que a constelação familiar é muito boa nisso, né? Fazer com que a gente reconheça isso, né? Então, a partir desse reconhecimento, segundo Hellinger, começa-se, então, um movimento de respeito na alma do filho em direção aos pais. Então, há uma mudança dentro da nossa alma, né? Quando a gente consegue entender, porque isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade da essência, isso é uma ordem, né? Nós viemos como filho, nós vamos ser juiz deles, né? E assim mesmo que ligados
por seus laços sanguíneos, ganha-se, então, quando a gente consegue reconhecer isso, ganha-se uma liberdade de fazer, de agir diferente dos pais. O problema é que o julgamento prende o filho ao destino dos seus pais, podendo abrir um espaço para que se repita aquilo que esteve tentando rejeitar. Olha, eu tinha que colocar isso aqui, porque não só começou a menina que eu sigo lá botar isso, como eu recebi duas clientes novas, amigas, completamente diferentes, com as mesmas histórias relacionadas aos pais. Uma, eu falei, essa vai avante, porque uma que tem uma situação, uma decepção muito grande dentro da família, principalmente muito ligada ao pai, que ela adorava e tal, esse tipo de coisa, a fala dela traz um reconhecimento de que ela tem que, a função dela é de ser filha e que ela não deve julgar. Isso porque ela entrou num sofrimento muito grande, né? E toda a família estava entrando num sofrimento. E num determinado momento ela começou a julgar. Depois ela viu que isso trouxe um adoecimento para ela, até físico. E aí ela entendeu que isso não era bom para ninguém. Então ela saiu de casa, né, sai de dentro do meio familiar, e a fala dela é o seguinte: eu preciso cuidar de mim. Né? Eu entendi que isso não me diz respeito, por mais que me doa, enquanto decepção da imagem que eu tinha do meu pai, né? Ele era um ser humano passível de erro. Não posso exigir dele que ele seja um ser perfeito. Mas eu, por ter entrado nesse conflito, eu preciso resolver isso dentro de mim. Então, ela buscou terapia para resolver dentro dela, não é para resolver o caso da família dela, mas para ela resolver dentro dela. Então, isso é muito positivo. Já a outra, a mãe já faleceu, tinha um conflito com a mãe, expressou todas as decepções, todas as mágoas, todo esse ressentimento, mas a mãe faleceu e ela ainda, a fala dela é de ódio, de raiva. Não foi uma boa mãe, não fez isso por mim, de cobrança. Então, essa fica muito mais difícil, né? Porque ela precisava fazer igual a outra, resolver isso dentro dela. Né? Bom, então, foi muito interessante, por isso que eu faço assim, eu coloco, porque é como se fosse uma ordem da vida, me dando uma ordem para colocar aquilo que tem a ver com o que eu já estava estudando, que é prático, que está na vida. Né? Isso está na vida, no cotidiano da vida, na nossa vida, já esteve na minha vida também. Né? Essa cobrança, né? Esse julgamento. Tá? Bom, de qualquer forma, além dessa questão, há os ensinamentos de nossos pais maiores. Né? Então, nós temos um pai biológico, uma mãe biológica, mas nós temos um pai e uma mãe espiritual, vamos dizer assim. Né? E esses ensinamentos, né, desse nosso pai espiritual, vamos dizer assim, está dentro da nossa essência. Né? Faz parte de nós também. Né? É uma parte desse pai que está dentro de nós, né? Que a gente, se a gente conseguir acessar, a gente consegue equilibrar nossa vida, né? Então, somos todos, primeiro, filhos de Deus. Né? Agora, a gente precisa refletir se a gente tem consciência real e verdadeira dessa nossa filiação divina. Né? A gente precisa afirmar essa filiação divina na nossa vida, né? A gente precisa... Por que a gente fala firmar? Porque a gente não firma
uma coisa só que a gente fala como um nome, Deus, se a gente não conhece verdadeiramente quem é Deus, como Deus age, o que é importante para ele, né? Quais são os princípios divinos, né? Confúcio fala, quais são os decretos do céu? Então, a única forma da gente firmar essa filiação divina é se a gente conhecendo esses princípios divinos, firmando eles dentro. Aí a gente faz essa conexão com esse Pai divino, né? Então, quais são os ensinamentos que o nosso Pai maior tem tentado o tempo todo passar, né? E quem tem trazido esses ensinamentos são esses grandes sábios da humanidade, são os mensageiros. Então, nós temos mensageiros que vêm falar em nome do Pai, né? Na Bíblia fala, Jesus já falava isso, eu venho em nome do Pai, né? Eu venho trazer as boas novas, falar quem são vocês. Então, a gente tem que conhecer eles, através deles a gente conhece Deus e faz e firma essa filiação divina dentro da gente. A gente falou nesses 5, não importa, todos eles são os mensageiros que vieram para cá, tá? Bom, então devemos nos recordar que a nossa essência é de sermos filhos. Nós somos filhos, sempre. Filhos de Deus, filhos de pais biológicos, né? Então, essa essência está em todos nós, todos nós. Todos nós somos filhos, né? Independente se os pais estão presentes aqui ou não, somos filhos, nascemos de alguém, né? Então, se a gente precisa recordar que a nossa essência é de sermos filho e que o cultivo do sentido filial, o que é ser filho? Qual é o sentido disso? Já que todos nós somos, né? É extremamente importante encontrar o sentido filial, é extremamente importante para o desenvolvimento da personalidade humana, madura, sadia e forte. Sem isso, nós ficamos sem estrutura, sem base, né? Precisa ter uma base da onde a gente caminha, segue adiante. Mas essa base precisa ser conhecida e a gente precisa saber que ela existe, né? Bom, então, terminamos esse segundo, e agora vem o terceiro e último frase de Confúcio, né? 2.6, ainda sobre filialidade. Meng Hubo perguntou sobre filialidade. O mestre disse, os pais só se preocupam com a doença do filho. Eu achei interessante, que eu falei, nossa, eu acho que Confúcio estava com Meng Hugo, todo mundo junto ali, cada um perguntando, e cada um passando aquilo que era deficiência dele, uns com uma compreensão maior, outros sem compreensão nenhuma, e para cada um, Confúcio dá uma resposta, né? Então, é isso mesmo, ó, Confúcio responde aqui a pergunta de Meng Hubo, filho do Dafu Mengyi. Segundo ele, se alguém é filial, né, quer dizer, já exerce esse amor filial, né, dentro da família, sabe o que é amor filial? Seus pais só têm de se preocupar com a saúde dele e nada mais. Né? É verdade. Os pais se preocupam mais com quais filhos? Aquele filho que é menos amoroso, que mais dá trabalho, que não quer nada com nada, é o que os pais mais se preocupam. Né? Mas aqueles filhos que é amoroso, que tem um coração generoso, né? Os pais só se preocupam com ele se vai adoecer ou não, quer dizer, não se preocupa como ele vai estar na vida, se ele vai ter alguém do lado dele, se ele vai ser uma pessoa social, né? Se vai ser aceito. Esse
Que é amoroso, os pais já sabem. É amoroso, vai ser aceito por todo mundo. Todo mundo vai gostar dele, vai querer ficar perto dele. Ah, então vai ter uma base de apoio, né? Vai ter gente que gosta dele. Agora, e o outro? Que não é sociável, vamos dizer assim. É aí que a gente se preocupa, não é? E tem filho que fala assim, nossa, meu pai, quando chega aqui no consultório, meus pais só querem saber, só deu atenção para minha irmã mais nova, e para mim não sei o que. Eu falei, porque de repente você era mais organizada, mais equilibrada. E é nesse sentido, né? Então, os filhos não são todos iguais. Aqueles de boa conduta, que faz o que lhe é devido, que também não foge às convenções sociais devidas a cada situação, esses há menos preocupação por parte dos pais. Mas os filhos também devem entender o sentimento e as preocupações dos pais e agir de acordo com eles, especialmente evitando situações em que a integridade física destes possa estar ameaçada. Então, amor filial também tem a ver com os filhos que entendem que os pais se preocupam. Isso também é amor filial, né? Aquele filho que não quer trazer preocupação para o pai tem amor filial, que se preocupa com o que está acontecendo com seus pais, que não quer trazer problemas para os pais, preocupação, é porque eles têm um amor filial desenvolvido, né? E aqueles que não têm ainda esse amor desenvolvido, os pais se preocupam, porque se não tem esse amor desenvolvido, será que vai ter esse amor para com seus próprios filhos? Bom, com relação a essa questão de integridade física que pode estar ameaçada, então, a pior coisa para um pai é ver seu filho morrer. Acontecer alguma coisa com seu filho, perder seu filho, né? Então, há uma preocupação muito grande com a integridade física dos filhos, né? Então, durante toda a história da China, por exemplo, havia a ideia de que o corpo é sagrado e foi recebido e dado pelos pais. Então, o que Confúcio está querendo dizer aqui também? Que o filho também tem que entender que esse corpo veio dos pais, que ele tem que proteger. Esse corpo é sagrado, não é só dele, não. Ele recebeu, foi dado pelos pais. Então, manter a integridade física desse corpo saudável, vamos dizer assim, não diz respeito só a ele, porque tem muitos filhos que falam assim, né? Ah, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Na China antiga não era visto dessa forma, né? O corpo era um presente dos pais. Era sagrado, porque era um presente, foi recebido dos pais. É verdade, né? Foi recebido e dado pelos pais, né? Então, havia um dever de filialidade, né? Que era como se fosse uma força quase religiosa, como se o filho devesse aos pais a integridade de seu próprio corpo. Por exemplo, tem uma coisa muito interessante, que naquela época, na antiguidade, isso era tão importante que nem mesmo o cabelo podia ser cortado, porque sendo presente dos genitores, o filho tinha de devolver esse cabelo após a própria morte. E aí, na China antiga, isso é muito engraçado, aconteceu uma confusão por causa dessa história, né? A gente vê, por exemplo, em alguns filmes, você vê na antiguidade, né, os filhos aqui um pouco raspado aqui e um rabo de cavalo imenso até aqui embaixo preso, né, aqui raspado. O que aconteceu? Aconteceu que isso era tão importante para o povo chinês, né,
os pais e para os filhos, essa questão de não cortar o cabelo, eles faziam coque, né? Não cortavam o cabelo por causa disso, que quando o budismo entrou na China, essa proibição de não poder cortar o cabelo por causa dessa questão, tá, gerou muita oposição dos confucionistas à doutrina budista. Então, aqueles que abraçassem o budismo, porque o budismo saiu da Índia e foi para a China, né? O Tao, na verdade, o Tao saiu primeiro da China, foi para a Índia. Depois, nessa compreensão do Tao, nesses princípios, né? Depois, voltou para a China e se tornou, e criou lá o Zen budismo, né? O budismo foi para a China, se mesclou com o Tao, criou o Zen budismo, tá? Então, aqueles chineses que queriam abraçar o budismo, né, que começou a ouvir sobre o budismo e queria abraçar e se tornar monge budista, por exemplo, eram obrigados a fazer a tonsura, quer dizer, o corte do cabelo, porque para o budismo isso não tem nenhuma importância, cortar o cabelo. Tá? E os monges, às vezes, raspavam o cabelo, né? Ficava sem cabelo nenhum, né? Então, os que abraçassem o budismo e se tornassem monges budistas deveriam, então, fazer a tonsura, né, cortar, e deixar o lar materno, o que era considerado uma blasfêmia para os tradicionalistas confucianos. Tá? E aí, na dinastia Qin, por exemplo, que era formada por conquistadores manchus, como que eles resolveram isso? Né? A população masculina Han foi obrigada a raspar o cabelo do alto da cabeça, então eles entraram no meio termo. Rasparam o cabelo do alto da cabeça e das têmporas, deixando apenas um longo rabo de cavalo que deveria ser traçado. Então, finalizamos o estudo de hoje. São 5h28. E aí, se alguém quiser colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração, temos meia hora para isso, tá bom? Aí, se vocês tiverem alguma pergunta também, é só falar agora também, tá bom? Ô, Keila, os textos que você está lendo, você está seguindo alguma edição, algum autor específico? Sim. Os Analetos de Confúcio, eu sigo esse livro aqui, ó. Ah, tá. Qual o autor? A editora é Unesp, tradução, comentários e notas de Giorgio Cinedino. Ok. Obrigada. De nada. Foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Só eu estou começando agora, não sei. Nunca tinha lido nada, na verdade, dele. Sabia alguns princípios, mas do mundo geral, né? Que todo mundo fala, às vezes, Confúcio falava isso, Confúcio falava aquilo, mas agora que eu estou me interessando por essas coisas, já vi que tem até uma pessoa conhecida aqui, o Atene, né, Atene? Bom te ver, viu? Meu colega de juventude, apesar de que ele é muito mais novo do que eu. Tá? Mas é um grande amigo também. Ah, que bom! E eu fiquei feliz de estar nesse grupo. Obrigada. Que nada. E nós vamos fazer o seguinte. Ele é uma pessoa extremamente sábia. É uma das pessoas mais sábias que eu já conheci na minha vida. Procura ver o curso dela de Xing. Joga o Xing com ela. Vai lá na consultória. É impressionante. Vamos lá. Então,
só para... essa é uma aula que a gente tem uma vez por mês, tá? E esse mês está sendo o terceiro sábado, né? Hoje é o terceiro sábado. Mas nos próximos meses, eu vou ter que colocar no segundo sábado, tá? Por causa da agenda dos cursos da Olívia aqui também, e da minha agenda de curso, que eu tenho que ir lá para Divinópolis, fazer aula lá também. Então, eles já organizaram a agenda e lá, e eu, então, tenho que organizar em função da agenda deles, tá bom? Mas eu aviso, tá bom? Então, já que as meninas, quer dizer, a Júnia, as duas Júnias, eu vou ver se coloco no grupo de analetos, e toda vez eu vou avisar da aula. Aí vocês recebem no grupo, a Roberta já está, né? E a gente vai fazendo assim, tá? Tá. Quer falar, Júnia? Não, é te agradecer, né, pela sua generosidade de compartilhar seu conhecimento, seu estudo com a gente. Quando você falou da constelação Bert Hellinger, na verdade, né, quem compreende realmente a extensão desse trabalho sabe que é uma filosofia de vida. Mais do que um processo terapêutico, um processo de cura, de consertar aquilo que está equivocado, se a gente compreende essa filosofia, a gente evita os emaranhamentos, evita os conflitos, evita as dores, as doenças, né? Então, é muito bonito e muito, acho uma atividade muito grande, né? Quando vários campos de conhecimento começam a falar, né, e trazer de volta, resgatar esse conhecimento que é ancestral, que é milenar, e trazer ele para os nossos dias, eu acho muito bonito esse movimento. Nossa, é lindo. Né? Eu fiz constelação com você. Lembra? Eu lembro. Isso é Keila, não vamos falar quanto tempo, não, mas, né? Já tem um tempinho, né? Já tem um tempo. Né? Foi você que me levou. Bom sinal, né? Sinal que nós estamos na estrada há muito tempo. Mas muito ótimo. Obrigada, viu? Foi lindo. Eu que agradeço. Então tá, meninos. Vamos finalizar o nosso estudo de hoje, então, tá bom? Um beijo. Bom carnaval. Ao nosso carnaval, que ótimo. Obrigada, Keila. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, bom carnaval. Obrigada.